turma, tudo bem? Hoje nós vamos estudar o capítulo 7, os agentes externos do relevo. Bora lá? Bom, inicialmente nós vamos falar hoje sobre o intemperismo, ou também chamado de meteorização. Bom, o intemperismo é o conjunto de procedimentos físicos ou mecânicos, químicos e biológicos pelos quais as rochas elas são desagregadas e ou decompostas. O intemperismo, portanto, é um processo que provoca alteração nas rochas, certo? Se você fosse resumir o que é o intemperismo, é um processo que provoca alteração nas rochas. Esses processos operam na superfície terrestre, né? Não é dentro da Terra, é fora, né? Desintegrando, formando o manto de intemperismo ou também chamado de regolito. Bom, basicamente nós temos o físico, o químico e o biológico, certo? Inicialmente, o físico, ou também chamado de mecânico, predomina em ambientes secos em virtude das variações de temperatura e da pouca presença da água. Por exemplo, nesse tipo de intemperismo é quando nós temos os dias muito quentes e as noites um pouco mais frias, né, mais amenas. Então as rochas elas acabam dilatando com o sol, né, e quando é à noite, com a temperatura mais baixa, ela acaba se contraindo. Certo? Isso a gente não consegue ver porque é a nível microscópio, né? Mas isso realmente ocorre com a rocha e com o tempo ocorre um desfalecimento ou quebra nas rochas. Igual essa imagem que você consegue ver do seu lado direito. Essas rachaduras, essas quebras nessas rochas só acontecem por causa disso, né? Dessa mudança de temperatura aí todos os dias, né? Então ela contrai, né? E dilata, contrai e dilata. Isso ela vai quebrando até rachar de fato. Ok? Esse é o intemperismo físico, ou também chamado de mecânico. Ele, em virtude, também ocorre nos ambientes que há gelo, certo? Gelo em cima da rocha. Por quê? No intemperismo mecânico é em virtude do congelamento da água, né, que acumula-se dentro das rachaduras, e essas rachaduras elas se sentem, digamos, pressionadas, né, por esse gelo que há dentro das rochas, né? E quando ele descongela, deixa a rachadura aí, digamos, aberta, né? E isso facilita para que a rocha seja degradada ou, né, seja quebrada. Bom, outro tipo é o químico. É mais comum em ambientes quentes e úmidos. Está ligado principalmente à água da chuva, né? De rios, lagos, oceanos, que acarreta a decomposição ou alteração dos minerais e das rochas, transformando em minúsculos fragmentos, comprometendo, portanto, a sua composição química. Bom, o que é isso, Rafael? Bom, se você lembra do físico, ele envolve mudanças de temperatura. Já o químico, ele envolve água, certo? Então, o intemperismo químico é caracterizado quando a gente tem água, seja da chuva, do rio, do lago, do oceano, certo? Por exemplo, nessa imagem à sua direita, nós temos uma espécie de corais, né? Digamos assim. É uma rocha que sofreu um intemperismo químico, né, a partir da água, que formou então esses buraquinhos, né, ao longo aí de centenas ou talvez milhares de anos, beleza? O outro tipo é o biológico, que diz respeito à ação de organismos vivos, como vegetais e animais, por exemplo, inclusive seres humanos, sobre as rochas. No caso dos vegetais, é muito comum em áreas rochosas, né, sementes serem depositadas por animais migratórios, né, como aves, em algumas rachaduras. Por sua vez, diversos animais como tatus, minhocas, doninhas e coelhos, ao escavarem, né, ou revolverem o solo para criar tocas e canais, facilitam a infiltração da água, provocando então a decomposição das rochas no subsolo. Por exemplo, se você puder ver essa imagem, nós temos uma raiz, né, aí passando em parte, né, por dentro desse cimento, ou por dentro dessa rocha, melhor dizendo, né. Isso é um intemperismo biológico. Por quê? A partir de um organismo vivo, né? Seja ele vegetal, animal ou feito pelo ser humano, certo? É um intemperismo biológico. Bom, como é que funciona então a ação dos ventos, ou também chamado de eólica? Ela atua em áreas secas e semiáridas e litorâneas. O vento destaca-se, né, por produzir um incessante trabalho, não apenas destrutivo, certo? Então, o vento, a ação do vento no intemperismo, ele não age somente de forma destrutiva, mas também construtiva, que a gente vai ver mais à frente. Ele esculpe, né, de esculpir, como algo, né, uma espécie de arte, né,
e ele modela, né, formas antigas, pois também transporta sedimentos, fragmentos rochosos ou detritos, e depois os acumula, criando novas e únicas formas de relevo. Por exemplo, como é que funciona isso? Bom, o vento, né, ele vai soprando e nisso ele vai carregando pequenas partículas de rocha. Essas rochas, né, quando tem um vento, vai tendo choque, né, digamos assim, com outras rochas. E isso vai, de certa forma, esculpindo, né? Um pouquinho vai, tira um pedacinho, milímetros, né? Isso, durante muito tempo, vai esculpindo, né? Vai modificando ali aquele relevo, certo? Então, ele vai esculpindo e modelando, né? Só que, em algum momento, né, na vida, essa rochazinha que está sendo movida pelo vento, ela vai ser acumulada em algum canto, ela vai cair em algum canto, né? Ela não vai ficar voando para sempre. Então, ela acaba se acumulando e nesse acúmulo forma novas formas de relevo, certo? Por exemplo, as dunas, né? As dunas é um tipo de relevo onde nós temos a partir de uma acumulação, né, de areia, de pequenos minerais, como quartos. E enquanto ação destrutiva, o vento pode atuar em duas formas complementares, né? A deflação e a corrosão que a gente vai ver agora. Bom, inicialmente, o vento age retirando materiais desagregados das rochas num processo denominado de deflação, certo? E quando as rochas são tiradas essas partículas, é chamado de deflação. Em sequência, ele é transportado, né, esses materiais particulados, que passam a se chocar com outras superfícies, né, acarretando desgaste continuado denominado corrosão, que foi o processo que eu acabei de explicar. Deflação é quando se tira o pedaço da rocha, né, o vento, e corrosão quando nós temos então o desgaste, né, ali continuado daquela rocha. A corrosão faz surgir formas bastante particulares, né, que dependendo do ambiente da rocha, pode apresentar superfícies polidas ou formatos bizarros, né, bem engraçados e curiosos, como rochas furadas, né, lá em Jeri, arcos, né, espécies de cogumelos, né, rochas em forma de cogumelos e em formas de taças. Por exemplo, olha essa que interessante. Ele só tem esse formato por quê? Porque o vento, né, trouxe aí diversas partículas que foi, digamos, friccionando nessa rocha e ela teve aí mais essa forma, né? Essa forma e essa escultura aí bem interessante, né? Foi totalmente feita pelo vento. Aí, olha que interessante. Outro exemplo são os arcos, ó, como esse relevo que você pode ver agora, nessa segunda imagem à sua direita. E por fim, regiões muito lindas como essa, que olha que interessante, olha que lindo. Você imaginar que isso foi todo de ação movidas então dos ventos. Olha que lindo, né? Muito bonito. Inclusive é ponto turístico. Não no Brasil, né? Mas vamos lá. Outro processo que causa também bastante alteração é a ação das águas do mar, também chamado de marítimo. Elas trabalham constantemente sobre a superfície da litosfera, né? Ora de forma destrutiva, né? Acaba destruindo talvez algum relevo, como também esculpindo ou modelando, né? Ou construindo, acumulando ou sedimentando, na criação de novos desenhos litorâneos. A sua atuação depende da altitude, né? E do tipo de rocha que compõe o relevo. Então depende aí se ele vai destruir, se vai esculpir, se vai modelar, se vai acumular, se vai sedimentar, enfim, isso tudo depende do tipo de rocha e da altura, né, dessa rocha, desse relevo, certo? Em algumas regiões ela atua de forma destrutiva, né, num processo chamado de erosão, chamado de abrasão, por exemplo. E ela também pode construir, né, a partir dessa abrasão, construir falésias, paredões abruptos, localizados ali em contato com a água do mar, certo? Já em regiões mais baixas, né, digamos assim, a ação erosiva do mar cria entalhamentos ao longo da linha da costa. Então surgem os golfos, baías, enseadas, que são recortes do litoral ali em forma de U, ou cabos e penínsulas. A gente vai ver um pouquinho mais à frente alguns exemplos. Continuando seu trabalho, o mar atua de forma construtiva a partir da acumulação de sedimentos, como areia, cascalho, etc., transportado pelas ondas, né, e correntes marinhas, como as praias, os tômbolos e as restingas, que a gente também vai ver um exemplo mais à frente. As praias são formas de relevo baixas, né,
construídas pelo acúmulo de sedimentos, depositado então pela ação das águas dos oceanos, mares e rios. Os túmulos são formas litorâneas construídas pela acumulação de sedimentos em forma de cordão, que ligam uma ilha ao continente. Já as restingas são feições litorâneas constituídas por uma linha de sedimentos, formando um cordão paralelo ao litoral. Bom, para você entender um pouco melhor, eu trouxe essa imagem, né, com alguns exemplos aí que a gente citou. A baía. Se você puder ver aqui do seu lado esquerdo, essa é uma baía, né, uma forma de U, né, aí dentro do continente. O B seria a riba, né? Seria esse muro aqui, esse paredão bem alto, né? Seria aqui o B, a riba. O C, o cabo, né, que seria essa entrada aqui do continente no mar. Nós temos o D, que é a praia, né, essa acumulação aqui de areia, né, de sedimentos. O E, o estuário, né, que seria essa entrada aqui, o encontro do rio com o mar, certo? Nós temos o F, que é o túmulo, que é esse cordãozinho, né, aqui citado, que liga o continente à ilha. Nós temos a restinga, que é esse cordão aqui, né, lateral ao mar. H, o laguna, né, que é essa espécie de lagoa aqui meio isolada, né, que só tem um pouco acesso ao mar. E o I, que tem um delta, né, que faz geralmente forma de triângulo, que é também o encontro do rio com o mar, só que com um rio maior, né? O mais próximo delta que a gente tem aqui no Nordeste, da gente em Fortaleza, é no Piauí, chamado Delta do Parnaíba. É muito lindo, é muito lindo. Recomendo alguns dias vocês irem lá. Bom, como é que funciona então a ação do gelo ou glacial? Será que tem temperismo? Tem. Vamos explicar como. Geralmente em regiões frias, polares ou semipolares, ou até temperadas, a água congela, né? Claramente, né? E algumas precipitações em forma de neve, nós então temos as formações das geleiras. Quando elas são continentais, são chamadas de islândices, né? São costeiras. São grandes áreas aí entre a Groenlândia e a Antártida. Já regiões montanhosas, onde há formação de neves eternas, né? Por isso são chamadas de geleiras de montanhas alpinas ou vales, certo? Quando é regiões montanhosas, são alpinas ou vales. Se for no continente, islantes. A ação das geleiras produz inicialmente uma espécie de lixamento, né? Até porque são rígidas, né? Sobre a superfície terrestre e é posteriormente transporte de detritos e a sua acumulação, né? Somente quando descongela. Tá. Como é que funciona então a ação das águas correntes, ou melhor, a chuva? As águas da chuva, ao chegarem à superfície da Terra, elas podem escoar, né, superficialmente, por cima da Terra, né? Formar uma espécie, né, de pequenos alagamentos. Infiltrar-se, né, também é uma possibilidade, e formar rios, por exemplo. O escoamento superficial, né, é a ação erosiva das águas da chuva, né, que depende então da inclinação do relevo. Quanto maior a inclinação do relevo, maior a velocidade, né, que a água ali vai atingir nesse escoamento. Também depende do tipo de solo, né, e da cobertura vegetal, onde ele pode talvez escoar mais rápido ou talvez pode infiltrar mais rápido, né? Por exemplo, se você pegar um barro e jogar um copo d'água, provavelmente vai escoar ali um pouquinho, vai escorregar a água, né? Se você jogar o mesmo copo de água em cima de uma duna, essa duna vai infiltrar, né, essa água muito mais rápido. Né? Então depende também do tipo de solo, certo? Não só da inclinação. Quanto mais frágil ou fraca for a rocha, maior será o processo de desgaste. Né? E quanto menor a quantidade de vegetação, maior será a força das águas e o processo de erosão. Por quê? Como a chuva o pingo de chuva vem alto, quando ele toca o solo, ele tem, a gente até não consegue ver, né? Mas a gente vendo assim de mais perto, talvez com um microscópio ou um equipamento, né, de câmera lenta, a gente consegue ver o quanto um pingo ele pode ser, entre aspas, né, destrutivo, assim, para ocorrer um deslizamento de terra, por exemplo, certo? E interessante que a vegetação ela consegue
frear, digamos assim, a velocidade, né, que esse pingo vem das nuvens. Né? Então, quanto maior a vegetação, menos a possibilidade de ter um deslizamento de terra, por exemplo. Porque, digamos, ele desacelera, né, a força também de impacto no solo. A água da chuva, né, nós temos a infiltração ou o escoamento superficial, né, por cima ali do solo. A partir disso, nós temos a fragmentação das rochas e alteração nas características dos minerais, provocando rachaduras, erosão em sulcos, né, que seriam erosões mais fundas, laminar, ou em vossoroca, né, que já seriam algo muito mais fundo, além de deslizamento de terras. Bom, agora, é sobre isso que a gente vai falar agora. O deslizamento de terra é provocado pela ação complementar da infiltração da água, né, da chuva, devido a muita chuva infiltrar, o solo fica encharcado, pesado, né, e acaba deslizando, caindo. Né? A gente conhece isso como movimento de massa. E por último, a vossoroca é o estágio mais avançado da erosão, né, provocada pela ação combinada do escoamento superficial sobre o solo e a infiltração da água que provoca o desmoronamento e a abertura de sulcos profundos e largos. Por último, a ocupação humana irregular. Né? Infelizmente, devido à necessidade, muitas famílias ocupam, não só em Fortaleza, mas ao longo de todo o Brasil, diversas áreas que há risco, né, de deslizamento de terra. E isso é algo muito complicado, né, isso para o governo resolver, porque precisa tirar esse pessoal, né, que só tem essa única forma de moradia, mesmo sendo perigosa, mas é a única forma. Então eles precisam tirar de lá, né, e colocar em casas em segurança. Só que como o governo há essa disponibilidade de casas para mover esse pessoal, então eles continuam nessas áreas de risco, né? E algumas vezes até perdendo aí seus bens, né, como suas casas ou até suas vidas, né? Então, basicamente é isso. Espero que você tenha entendido. Estou à disposição para tirar todas as dúvidas. Abraço.